Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um breve tutorial do ambiente no qual os cursos são oferecidos para vocês. Esse tutorial ele serve para os cursos em formato gravado, ou seja, aqueles que não são oferecidos em tempo real com a interação em tempo real com os instrutores, com os tutores. Ok? Serve então para todos vocês que estão interessados em adquirir os cursos no formato gravado. Bom, o primeiro passo é acessar a página do curso. Para isso, vocês vão acessar o endereço ccna.com.br/Moodle, como está aqui. E vocês vão ser levados então para a página de login. Obviamente, vocês precisam ter sido cadastrados na plataforma para poderem acessar os cursos corretamente. Eu vou mostrar para vocês então o que um usuário cadastrado tem à sua disposição dentro desse ambiente. Então, eu criei um usuário teste, vou fazer o login nesse usuário. Essa aqui é a página inicial do curso, né? Na verdade da plataforma, onde você consegue ver todos os cursos no qual você se encontra cadastrado. Também é possível verificar quem são os tutores desses cursos, né? No caso do curso CCNA, somente eu sou o tutor. No caso do curso Switch, temos eu e o Adilson como tutores, ok? Você então seleciona o curso que você quer acessar e você vai ser levado para a página desse curso. Antes de irmos para esses cursos, vocês podem verificar aqui que no lado direito da tela também é possível verificar quem são os usuários online no sistema naquele dado momento. Esse é o apanhado dos usuários que estão logados na plataforma acessando cursos diversos. Tá? Então, nessa página inicial, é possível ver que existem, né, todos esses usuários, nesse dado momento, acessando um dos 4 cursos oferecidos no momento pela instituição. Bom, vamos acessar então o CCNA, e aqui vocês têm então acesso a toda a plataforma. Né? Começando aqui pelo nosso lado esquerdo, vocês têm o calendário. Sempre que houver um evento programado, né, por exemplo, um encontro online ou qualquer outro tipo de atividade, ela vai ser mostrada para vocês nesse calendário. Também vai aparecer para vocês aqui embaixo como próximos eventos, né? Então vai ser destacado o evento que vai acontecer numa data próxima, tá bom? É possível verificar também quem são os usuários que estão online nesse dado momento nessa plataforma, nesse curso. Então, nesse momento, nós temos esses usuários aqui online e é possível interagir com esses usuários por meio de envio de mensagens. Então, vou mandar uma mensagem para mim mesmo aqui, por exemplo. Então, eu faço simplesmente o envio da mensagem e assim que esse usuário se logar novamente na plataforma, essa mensagem vai aparecer para ele. Tá bom? A sala do grito é muito parecido com um chat, numa forma bastante simplificada. Basicamente, você tem a opção de colocar questões rápidas, ou observações, ou perguntas para os colegas, qualquer coisa nesse sentido, obviamente que não seja muito elaborada, porque senão você, primeiro, vai perder o histórico, né? E depois você não vai conseguir ter muito espaço para texto, tá? Para escrever o texto nesse sisteminha aqui, tá? Então é mais uma sala do grito mesmo, tá bom? Seguindo em frente, né? Vamos dar uma olhada aqui na coluna do meio, que é a coluna programação. É basicamente aqui que as coisas acontecem. Vamos começar pelo mural de avisos. O mural de avisos, na verdade, ele é composto por 2 fóruns, né? Então são os fóruns de notícias e o quadro geral de avisos. É aqui que os tutores colocam informações que são de uso geral para todos os participantes do curso. Né? Por exemplo, no fórum de notícias, se eu acessá-lo, eu vou verificar, né, algumas informações que foram passadas para todos os participantes do curso. Tá? Então, por exemplo, certificação IPv6. Se eu entrar nessa discussão, vocês vão ver que tem algumas dicas aqui sobre como se certificar em IPv6 e assim por diante.
Tá? Então, é interessante, é um fórum unilateral nesses casos, né, o de notícias e o fórum, o quadro geral de avisos. Isso quer dizer que os participantes não podem responder às mensagens postadas nesses fóruns. Elas são de uso exclusivo dos tutores, buscando, né, informar todos os participantes do curso. Ok? Vamos voltar então para a nossa coluna central aqui, seguindo em frente. Tem algumas links, né? Tem alguns links aqui ainda na parte do mural de avisos que podem ser interessantes. Por exemplo, como estender o período de inscrição. O período de inscrição de vocês, ele tem uma data de validade, né? Então, essa data de validade pode ser verificada nesse primeiro bloco que aparece para vocês no lado direito superior da tela, onde eu estou aqui com o cursor. Nesse exemplo, né, esse usuário, que é o blog Cisco Certified, ele só tem um acesso válido até dia 8 de abril de 2012. Ou seja, nesse dia o acesso dele expira e ele não tem mais acesso à plataforma. É possível fazer a extensão do acesso em incrementos de 2 meses, ou seja, 60 dias. Né? Então você consegue estender esse período por 60 dias mediante o pagamento de uma taxa. Né? Como fazer isso? Basta clicar nesse link e você vai ser levado para as instruções de como proceder. Também é possível, obviamente, clicando, né, nesse link aqui. Tem um breve tutorial do Moodle também, que basicamente é esse que eu estou mostrando para vocês. Vale sempre dar uma revisada para lembrar como que as coisas funcionam. E aqui uma página que eu acho interessante, também coloquei o link no quadro, no mural de avisos, porque é um tutorialzinho de como proceder para colocar perguntas em fóruns. É um tutorial genérico, não fui eu que fiz, né? Então tem algumas dicas muito interessantes de como ser objetivo, de como colocar um título, né, que faça sentido. Tudo isso é muito importante no ambiente de ensino online, né? E eu peço que vocês tentem, né, seguir essas pequenas instruções na hora de bolar uma pergunta, de colocar uma questão nos fóruns de aula, né, para ajudar não só vocês, mas também, né, os tutores e os próprios colegas. Tá bom? Vamos em frente. Seguindo aqui, vocês entram nas salas de aula. Tá? Então, as salas de aula elas são compostas pelos fóruns, né, e pelos links de aula e material de apoio. Tá? Sempre que vocês entrarem na plataforma e alguma atividade tiver acontecido desde o seu último login, essas mensagens, né, nos fóruns elas vão ser colocadas em destaque, como está aparecendo aqui. Né? Então, no fórum geral, por exemplo, esse usuário tem 9 mensagens que ele não leu. Em problemas técnicos, ele tem outras 4 mensagens, e assim por diante. Né? Então, é interessante isso porque destaca, né, tudo o que aconteceu nesse período que você ficou sem acessar a plataforma. Tá bom? Então, o fórum geral, ele basicamente é um fórum que pode, né, sair do escopo do curso. Né? Então, os assuntos ali postados não necessariamente pertencem ao escopo do curso CCNA. Então, você tem uma dúvida de QoS, por exemplo. Né? Esse é o fórum correto para ser colocada essa questão. O problema aqui é o seguinte, o fórum geral, os tutores não vão estar olhando para esse fórum com a mesma frequência, né, e com o mesmo carinho que eles vão estar olhando para os fóruns de aula, porque o foco sempre é o material de curso. Tá? Afinal, a gente está falando de um curso e os tutores vão focar nas questões que têm alguma relação com o curso, com o material do curso em si. Então, questões que saem fora desse escopo, eventualmente vão ser respondidas pelos tutores, mas não obrigatoriamente. Os tutores eventualmente não vão focar nessas questões, mas os colegas, obviamente, que também estão na plataforma, podem ficar à vontade para participar e interagir com os outros, tentando ajudá-los. Tá? Então, se eu entrar nesse fórum, eu vou ver as questões mais diversas aqui, por exemplo, divisão de largura de banda, né? Sugestões e etc. Tá? Então tem um monte de questões aqui que não estão necessariamente ligadas ao escopo de aula. Tá bom? Voltando então lá para os nossos fóruns, existe também o Café com Bobagem, que é um fórum ainda mais genérico. Né? Então, se você quer, por exemplo, saber se tem mais alguém da sua cidade fazendo curso, se você quer marcar um churrasco, um happy hour, ou falar de qualquer besteira, colocar, por exemplo, uma piada, esse é o fórum para você fazer esse tipo de coisa. Por isso que o nome Café com Bobagem é um fórum mais para descontração,
tá? Obviamente sempre respeitando o próximo, né? A gente não aceita conteúdo, postagem de conteúdo ofensivo, nada disso, porque também não é o foco aqui do nosso curso, ok? Problemas técnicos com a plataforma é um fórum de suporte técnico. Então, eventualmente, você está tentando assistir uma aula e está tendo um problema com áudio, está tendo um problema com a gravação, está tendo um problema com a própria plataforma para postar num fórum ou qualquer coisa nesse sentido. Você coloca, então, as suas questões nesse fórum. Tá? Obviamente, o pessoal vai dar o suporte que vocês precisam sempre que possível. Por que sempre que possível? Porque às vezes é um problema isolado, acontece somente com você e não com os outros participantes. Aí pode ser um problema na sua máquina, pode ser um problema com a sua conexão de rede, né? Se for um caso isolado, muitas vezes não é possível dar o suporte que você esperaria, né? Se for um problema massivo, obviamente isso vai ser investigado e em 99% das vezes vai ser resolvido, tá bom? Existe um chat liberado, né? Então você pode, por exemplo, marcar com um colega para entrar nessa sala de chat, conversar com ele, né? Então é um chat de uso livre, tá? Vocês fiquem à vontade para usá-los. E temos então as aulas, né? No caso do CCNA, essas aulas são divididas em grupos, né? Então aulas de 1 a 3, aulas 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9 e assim por diante. A estrutura de cada aula, né, funciona da seguinte forma: você tem os slides de aula em formato Flash à disposição de vocês. Tá? Então, é uma forma de você acompanhar a aula, né, usando o Flash, né, em tempo real aqui, acho que ajuda bastante. Você tem os fóruns de aula, né, então, onde você vai colocar questões relacionadas às 3 aulas, né, da aula 1 até a aula 3. Então, uma dúvida relacionada à tabela MEC faz parte do escopo de aula, então ela deve ser colocada aqui, spanning tree e etc. Tá? Então, vocês vão postar as suas dúvidas aqui e os tutores eles vão respondê-las, né, o mais rápido possível. Ok? Esse é o suporte que vocês vão ter então durante os estudos, durante o desenrolar aí das suas tarefas. Os labs de aula, né? Algumas aulas possuem labs que podem ser implementados na casa de vocês usando os simuladores ou emuladores de rede. Aqui nesse exemplo, né, existem alguns labs para serem usados no Packet Tracer da Cisco. Então vocês instalem um software no computador de vocês, basta baixar então esses arquivos e carregá-los, né, no simulador para vocês verem a coisa funcionando. Então, bastante interessante, ajuda bastante no aprendizado dos temas. E aqui nós temos as aulas. Né? No caso do CCNA, vocês vão reparar que existem, né, as aulas, elas são replicadas. Então, vocês têm, sempre que tiver um novo, né, entre parênteses aqui, na verdade é a gravação de uma segunda turma. Então, o CCNA ele já teve 2 turmas em tempo real. E a gravação dessas 2 turmas estão disponibilizadas aqui para vocês. Tá? Então, por exemplo, se eu entrar aqui, modelo OSI e redes wireless novo, né, vai ser aberta então uma nova janela. Nessa nova janela vai ser carregado então todo o conteúdo dessa aula, né, da gravação dessa aula. Deixa eu colocar aqui em full screen. E ele então é carregado, precisa ter um pouquinho de paciência para ele fazer a bufferização inicial, né? E assim que for completada a bufferização inicial, o play dessa aula vai se iniciar, né? Vou deixar tocar um pouco para vocês ouvirem. Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa. Boa noite. Everton, Ricardo. Tá, então eu estou falando, né, Marcos. nessa gravação. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir ou não, porque eu não sei se a captura de tela está pegando. Né? Como é que vocês estão? Mas eu vou falando Muito e as frio pessoas por aí? vão respondendo. Deixa eu adiantar um pouco aqui. Alguns pontos que vocês têm que saber para o exame com relação a roteadores e camada de rede. Tá, então ele vai fazer a bufferização e vai soltar, então, pronto. Primeiro, roteadores não propagam mensagens de broadcast ou multicast. Vamos recapitular aqui um pouco, né? Para quem não conhece, o que é um mais ou broadcast? menos isso, então, gente. Tá? Essa seria então a gravação de uma aula, né, no qual vocês têm os slides, vocês têm o tutor, no caso aqui eu, né, falando para vocês, e vocês têm aqui a interação dos participantes via chat, tá bom?
Então todas as aulas seguem mais ou menos esse formato aí. Que mais? Aqui seguindo na aula 1 e 3, aqui são basicamente então as gravações de aula, os laboratórios, os fóruns de aula e os slides, tá bom? Aí vocês perguntam, poxa, mas eu não consigo baixar os slides? Sim, é possível. Deixa eu passar aqui então todas as aulas, né? Sempre o mesmo formato, a mesma estrutura. Passando então as aulas, vocês têm aqui videoaulas e outras fontes de consulta. Basicamente isso são fontes externas, né? Ou seja, não foram desenvolvidas pelos tutores, mas estão aqui disponibilizados para vocês para dar um apoio nos seus estudos. Então tem animações, tem vídeos, né? Tem links que tem relação com o conteúdo do curso, né? Então, por exemplo, CIDR, né? Subredes, IPv6 e assim por diante. Tá? Então, tudo um material reunido, né? Para deixar fácil para vocês localizá-lo, né? E ampliar então o seu universo de estudo. Tá? Inclusive tem aqui como fazer o agendamento de prova e assim por diante. Na parte da biblioteca, né, nós temos um material de apoio, né? Então aqui tem os emuladores, tem os simuladores, né? Tem o Packet Tracer, tem os slides, né, usados no curso no formato PDF para download. Tá? Então é interessante vocês saberem que está dentro da parte de biblioteca. Né? Deixa eu voltar aqui então. Esse livro CCNA que está aqui basicamente é o adendo, né? Então, para quem tem o livro azul, o 4.0, esse aqui é o PDF que atualiza esse livro para a versão 4.1, ou seja, tem todos os temas, né, que foram adicionados no livro verde, tá bom? Tem a compilação das erratas, né? E tem a senha para você abrir esse arquivo aqui, tá? Então, esse é um arquivo protegido por senha, basta ler qual é a senha aqui e você já consegue, então, ter acesso ao material, tá bom? Basicamente é isso, tá? Que vocês vão ter acesso aí dentro da biblioteca, né, e uma série de outras coisas. Biblioteca Cisco Press, existem alguns livros, né, algum material aqui também disponibilizado para vocês para consulta, né, que também pode ajudar a sedimentar aí o conhecimento de vocês, ok? É disponibilizado para os participantes do curso CCNA o formato eletrônico também do livro 4.1, né? Então vocês podem ter acesso, né, a esse livro na versão Flash, tá? Então vocês podem navegar aí por todo o material. É possível, obviamente, ampliar, né, o tamanho, podem colocar de modo que fique mais fácil para vocês lerem, tá bom? Então isso daí também está disponível para vocês, participantes do curso CCNA. Na parte de laboratório, uma série de links aqui com sugestões de laboratório para vocês poderem implementar aí também na casa de vocês, para praticar um pouco mais e entenderem como que a coisa funciona, tá bom? Então, uma série de labs aí que vocês podem baixar e implementar na casa de vocês. E na sala de provas, nós temos um simulado que vocês podem fazer também na casa de vocês. É um simulado de 40 questões. Tá? Esse simulado foi feito por mim mesmo, né? Então eu desenvolvi esse simulado, ele não foi baixado da internet nem nada disso. Tá? Então é um simulado que foi portado para o formato online e vocês podem participar e fazê-lo à vontade. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui só mais ou menos o formato dele. Né? Então esse é o formato, né? Então vocês vão clicando, né, e vão indo para a próxima questão e assim por diante. Tá? No final ele vai dar uma nota para vocês e vocês vão saber como que vocês estão em termos de preparação para o exame, certo? Bom, esse daqui então é a nossa coluna central. Seguindo aqui nós temos então a coluna do lado direito, onde eu já mostrei para vocês a validade, né, o bloco validade e inscrição. Temos a parte de administração, onde vocês podem alterar dados do perfil de vocês, né? Então, modificar perfil, vocês podem inserir ou não maiores informações, etc. Tá? Voltando lá então. A parte de notas mostra, né,
quanto no simulado, né, o histórico de tentativas e notas que vocês tiveram. Tá? Então, interessante também para vocês acompanhar a evolução de vocês. É possível fazer pesquisas no fórum usando essa caixa de busca. Tá? Então, se vocês estão buscando um tema específico, vocês podem adotar então essa pesquisa aqui para ver se vocês encontram o que vocês estão procurando. As últimas notícias, né, que basicamente é uma réplica, né, do que está no fórum de notícias, aparece para vocês aqui nesse bloco. Tá? E aqui tem atividade recente. Sempre que um usuário postar uma nova mensagem no fórum, esse tipo de coisa, vai aparecer para vocês nesse bloco aqui, atividade recente. Tá bom? Bom, e seguindo em frente, basicamente é isso. Tá? Então, esse é o ambiente preparado para o curso CCNA e que é muito parecido com o ambiente também dos outros cursos. Né? Então, eu vou mostrar para vocês o do Switch. Vocês vão ver que é muito parecido. Opa, cliquei aqui no link errado. Tá? Então, esse daqui é o ambiente do Switch. Vocês podem observar que é exatamente o mesmo formato. Né? Todos os nossos cursos seguem o mesmo padrão. Tá bom? Então, vocês têm aqui então exatamente a mesma estrutura, né, para todos os cursos. O que é legal, porque você já fez um curso, você se acostuma, né, com esse ambiente. Quando você faz outro, você já está craque, já sabe exatamente como que a coisa funciona. O que vocês têm que lembrar desses cursos que são oferecidos no formato online gravado é que a agenda é você que faz, né? Ou seja, você se programa para assistir, por exemplo, hoje eu vou assistir a aula 1, amanhã eu vou assistir a aula 2, ou daqui uma semana eu vou assistir a aula 2. Quem determina o cronograma, nesses casos, são os participantes e não os tutores. Os tutores, eles estão lá simplesmente para auxiliá-los, para dar suporte nas questões que venham a aparecer. Tá bom? Então, o canal de comunicação entre os participantes e os tutores sempre acontece pelos fóruns de aula. Tá? Então, vocês têm aqui todos os fóruns da mesma forma, estão vendo? Tá? Então, quando existe uma questão, ela é colocada aqui e os tutores sempre vão respondê-las prontamente. Tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Esse é o ambiente de estudos que a empresa está proporcionando. Tá? E basicamente é isso então. Espero que vocês tenham gostado e espero inscrições de vocês, obviamente, nos nossos cursos. Um grande abraço e até a próxima.